Então nós temos aí construtivismo. Mais importante do que adquirir conhecimento é aprender a aprender. Para ele, a criança, ela tem que desenvolver essa habilidade, a habilidade de pensar por si própria, de raciocinar. Nós temos aí o segundo tópico, fatores orgânicos e ambientais. A metodologia interacionista defende que fatores orgânicos e ambientais exercem influência no processo de desenvolvimento dos seres humanos, inclusive na sua formação educacional. Então, o brincar, ele é importante, é uma fase que toda criança tem que ter. A relação com outra criança, como já dizia Vygotsky, uma criança se desenvolve melhor na companhia de outra criança. Ela aprende mais, é no conviver. E eu coloquei aí Facebook da vida, né? Essa interação é dinâmica, pois à medida que o sujeito age sobre o objeto, ele o transforma e se transforma por meio da elaboração de relações entre aquilo que se sabe e aquilo que será aprendido. Então você percebe, e isso é importante você ter isso na sua mente, que há uma relação dialética e que constrói tudo que nós conhecemos. Aqui, a relação professor e aluno, ela é horizontal, na mesma linha. A teoria tradicional vai dizer que a relação ela é vertical, o professor é que manda, o aluno obedece. Já no interacionismo não, a relação ela é horizontal. O professor, meus amados, ele não exerce a função de autoridade, mas sim de um mediador, de um mediatizador entre o mundo que a criança está e seu conhecimento, o seu mundo imediato, a sua relação mais proximal. Então, nessa situação, cabe ao professor estimular desafios. A criança tem que aprender por si própria, ela tem que ser estimulada a pensar. O aluno não é passivo, é um ser pensante e ativo. Deve ser desafiado a pensar por si só. Não deve receber respostas prontas e acabadas. Buscar respostas é mais eficiente do que receber respostas pensadas por outras pessoas. Então veja, no caso da teoria tradicional, que no Brasil vigorou até por volta de 1920, o Piaget com as teorias de interacionismo e construtivismo ganharam força na década de 20, a partir de 1920, e elas se contrapuseram às teorias tradicionais. Nessa situação, quando nós então vemos a escola nova aparecendo, a criança ela aprendia por meio de brincadeiras, por meio de estímulos, por meio de desafios. Ela não recebia respostas prontas e acabadas, onde a prova que ela tinha era decorar o que o professor passava e depois colocar aquilo, vírgula no lugar da vírgula, exatamente como o professor havia ensinado para ela. Não, porque ela é ensinada a pensar por si próprio, a ela imaginar, ela criar, ela elaborar, ela ordenar. E assim, ela, segundo essa teoria, ela aprende melhor quando ela se relaciona com o objeto a ser aprendido. O mundo globalizado. Então, o conhecimento ele não é isolado. O conhecimento no mundo de hoje, ele é interdisciplinar. A palavra interdisciplinar, transdisciplinaridade, elas vieram nessa teoria quando ela apareceu, é que isso foi surgir também. O que isso significa? Significa então que quando eu estudo água, eu não estudo água como uma matéria isolada, mas eu estudo isso como matemática. Então, Adriano, me dá os conceitos aí de transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Não, transversalidade não é agora também, mas esses termos foram surgir justamente com Piaget. Piaget então vai dizer que quando você aprende sobre ecologia, você não vai aprender sobre ecologia em uma disciplina isolada. Você vai aprender sobre ecologia também na biologia, na geografia, na ciência, na história. Porque para Piaget, o conhecimento ele é globalizado, ele é holístico, ele está presente no dia a dia. Fazer a relação do conteúdo ensinado em sala de aula com a vida imediata do aluno produz um efeito marcante.
Então, quando o adulto, quando ele está aprendendo, ele vê essa relação que ele está aprendendo no seu dia a dia, torna melhor o aprendizado. Para Piaget, quando ele dizia isso, ele queria nos informar que o conhecimento ele não é estático, parado em uma disciplina, mas ele é interdisciplinar, ele também é transdisciplinar, por se tratar de um conhecimento holístico. Esses conceitos também vai ser em outro momento, ok? Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Então nós temos o construtivismo como o ensaio-erro. Pessoal, o errar é humano. Com o erro se aprende, né? O erro também ensina. Por que eu coloquei aí ensaio e erro? Imagina que você está aprendendo a dirigir um carro. E aí você no início está ali tenso, nervoso, depois você consegue, você já está mais tranquilo, aí com o tempo já vai estar com o braço do lado de fora, vai estar ouvindo música alta, vai estar... Não faça isso, é só um exemplo. E aí você vai perceber então que você vai errando, você vai aprendendo, você vai acertando, você vai aprendendo. Nessa situação, o professor ele não pode simplesmente ver a criança errando e falar, está errado, pronto, acabou. Não, mas aproveitar o erro para ensinar. Muita gente consegue desenvolver melhor a sua vida com os erros que aconteceram nela, né? Você não joga fora os erros, você valoriza eles. Eu coloquei também aqui currículo formal, mas o que vem a ser o currículo formal? A teoria do currículo também vai ficar para outro momento. Você vê que é tudo muito interdisciplinar, né? Você vê que esses temas eles são muito ligados, ok? Aliás, a título de curiosidade, toda vez que na prova de concurso público aparecer questões que se referem sobre avaliação, sobre currículo, você vai responder isso na perspectiva interacionista, porque é assim que a banca vai querer ouvir. Ela não vai querer no modelo antigo, ela vai querer no modelo atual, o modelo que está presente na LDB, o modelo que está presente nas diretrizes curriculares nacionais, nos documentos das bases nacionais comuns. É assim que ele vai querer ouvir, ok? É só uma curiosidade aí, porque ele não vai querer o modelo antigo, vai querer esse atual, tá bom? Então, nesse caso do currículo formal, o conhecimento não é entendido como uma versão exata da realidade, mas sim uma reconstrução daquele que está aprendendo, ok? Eu vou dar mais um exemplo, me permitam dar mais um exemplo. Uma vez eu era pedagogo do município, de uma escola da Prefeitura Municipal de Manaus, e uma aluna levou uma arma de verdade para a escola para trocar por uma revista. A criança achava que aquilo era uma arma de brinquedo, né? Havia então ali uma campanha para você... era uma campanha, traga uma arminha de brinquedo e ganhe uma revista. Era uma mobilização para incentivar as crianças a entenderem sobre a questão do armamento. E aí uma criança leva uma arma de verdade para trocar pela revista. Você pode pensar como é a vida dessa criança em casa, a realidade imediata dela? Já parou para pensar nisso? Olha o currículo oculto aí. E quando você vê, então, que uma criança julga outra pela cor da pele, quando uma criança julga outra pela sua roupa suja e mal vestida, ou pelo tênis mais caro que a pessoa está levando, tudo isso, gente, é o currículo, são as manifestações do currículo. Então, nesse sentido, nós temos ali um currículo formal que vai nos dizer os conteúdos e o currículo oculto, como ele se manifesta. E isso, gente, é um fenômeno atual, é um fenômeno muito, digamos assim, é um fenômeno muito presente no dia a dia do professor. Nós temos, antes de nós continuarmos, eu preciso falar para vocês sobre interacionismo, construtivismo, socio-interacionismo, socio-construtivismo. Eu vou ensinar errado agora para você. Eu vou ensinar errado, tá? Toda vez que falar construtivismo, você vai entender interacionismo na hora também. Toda vez que falar interacionismo ou construtivismo, você também vai entender socio-interacionismo, socio-construtivismo. Para efeitos de prova de concurso público, quando aparecer qualquer uma dessas questões,
vamos tratá-las da mesma forma, da mesma teoria. De tudo isso que eu falei, tudo isso que a gente vai ver agora, vou pedir que você, quando falar algum desses termos, você vai tratá-los iguais, ok? Adriano, tá certo isso? Não. Existe diferença? Existe. A banca vai me perguntar a diferença? Não. A banca não vai perguntar a diferença, não vai perguntar a teoria pura e aplicada de cada um deles. Não vai, gente, não vai. Então não se preocupem com isso, tá bom? O que você tem que lembrar é que toda vez que falar interacionismo ou construtivismo, você vai tratar igual. Toda vez que falar sobre sócio-interacionismo, sócio-construtivismo, vai ser a mesma coisa, tá bom? Combinado? Não se preocupe. Mas, Adriano, tem diferença. Muita gente agora, aqueles doutores da lei, aqueles doutores do conhecimento puro e aplicado, podem falar, isso é um absurdo. Gente, para concurso público não tem erro, tá? Você pode tratá-los iguais, não tem problema nenhum. Não vai. Mesmo que perguntar, ainda vai errar, a questão ainda pode caber recurso nela, porque o pessoal adora confundir tudo. Não se preocupe, ok? Então, vou repetir. Toda vez que falar interacionismo, entenda construtivismo, sócio-interacionismo, sócio-construtivismo como a mesma coisa, ok? Vamos avançar.